Uma das grandes conclusões a que chegas quando olhas para alguns critérios de correção é que não chegaste a conclusão nenhuma. Isto é especialmente grave para ti que não tiveste frequências e vais ter pela primeira vez exames para os quais toda a gente meteu medo. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não me conheces, o meu nome é Diogo e sou estudante do terceiro ano de Direito na Universidade de Coimbra. As dicas que te vou passar hoje foram-nos dadas por um professor das práticas do ano passado e acredita que fizeram milagres nas pautas. Porque às vezes o problema não passa por nós não sabermos a matéria. Às vezes as notas altas não vêm porque nós não sabemos exatamente o que é que era suposto termos posto na resposta. Às vezes até sabemos a matéria, mas não pomos certas coisas porque achamos que não vamos ter tempo de escrever tudo, se pusermos essas coisas, mas depois era suposto termos posto essas coisas e depois noutros casos já não é suposto por essas coisas. Enfim, uma confusão, ok? Ora bem, vou-te passar 3 regras fundamentais para teres em consideração quando fores fazer uma resposta. A primeira delas é a regra do código, a regra da doutrina e a regra da pirâmide. Vamos uma por uma analisar cada um destes pontos. Em primeiro lugar, a regra do código. Isto é fundamental até para aquelas pessoas que querem mesmo só ter o 9,5 e despachar a cadeira. Acredita que o simples facto de, na folha de respostas, referires os artigos que são importantes para dar resposta àquele problema do caso prático é já o suficiente para tu ires buscar pontos fundamentais, uns pontinhos aqui, uns pontinhos ali. Ponto 1. Uma das coisas que eu te aconselho é ler o artigo. Se fores ler o artigo, muitas vezes os artigos dizem-te exatamente aquilo que tu tens de fazer. E repara, tu podes ter o código ao pé de ti no exame. Portanto, se tu leres o que lá está, ok, tal. Ok, se tu percebeste aquilo que tiveste a ler agora, nem que tu aprendas a matéria só no exame em último recurso. Se fores explicar no exame aquilo que lá está e puseres o artigo, já estás a ganhar pontos. Outra das coisas importantes, sempre que deres, por exemplo, exemplos, como acontece no caso da compra e venda. Pronto, entre parênteses, pois o artigo se refere à compra e venda. É uma forma de complementares as tuas respostas e dares a entender ao professor que sabes mexer com o código para além de saberes dar as respostas. E isso, obviamente, pressupõe que tu tenhas um código organizado. Ter um código organizado, acredito, é meio caminho andado para teres boa nota. Sobre o código, o que é que podes ter e o que é que não podes ter no código, eu já tenho outro vídeo, vou-te deixá-lo aqui em cima, dá lá uma vista de olhos e vai com certeza ajudar a organizares melhor essa arma fundamental quando vais para um exame, que é o código. Outra das coisas fundamentais que às vezes no início nós não sabemos é não precisas escrever por extenso as referências aos códigos. Por exemplo, não precisas escrever por extenso Código Civil. Lembras-te do que eu te disse por causa do tempo? O tempo é fundamental nos exames. Portanto, se em vez de Código Civil puderes poupar tempo e escrever só CC, escreve CC. Mas atenção, as abreviaturas é só nestes pontos. Não tens de fazer abreviaturas, por exemplo, em palavras normais. Em vez de escrever contrato de promessa, escreves só CP, ok? Não faças isso. Em segundo lugar, a regra da doutrina. Tens basicamente 2 degraus. Imagina assim, se quiseres ter uma nota vá entre o 11 e o 16, tu precisas saber muito bem a posição do curso, que é aquilo que chamamos a posição do curso, que é o que por outras palavras. Se imaginemos que tu estás na turma 1 e tens um determinado manual, a posição do curso é aquela que o autor desse manual, normalmente, defende. Muitas vezes o autor do manual até é o próprio professor das teóricas. Se quiseres dar o saltinho e furares o teto do 16, o que é exigido? Vais ter que saber que perante aquele problema existem divergências. Um autor defende uma coisa, o outro autor defende outra. Porquê é que este autor defende isto e porquê é que aquele outro autor defende aquilo, ok? E essas divergências encontras como? Isso também é uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, uma das coisas interessantes que tu podes fazer é eventualmente pedir apontamentos de anos anteriores em que os professores das práticas sejam diferentes daqueles que tu tens este ano. Esse é um dos pontos bastante interessantes ficares a saber divergências doutrinais. Até porque há muitos professores que nos próprios PowerPoints que fazem nas aulas práticas dão essas divergências doutrinais. Nesse caso, basta estudares a partir daí. O próprio autor do manual, que é o principal manual da cadeira, em notas de rodapé diz: neste ponto existem alguns autores que divergem desta posição, certo? Em sentido oposto, e diz o nome do autor e em que livro é que disse aquela situação em sentido oposto, ok? Portanto, a partir daí, se tu quiseres saber um bocadinho mais e dás esse passo para ir além, vês essa indicação bibliográfica, vais à procura na biblioteca e lês aquelas páginas para perceber qual é que é a posição desse autor que discorda do autor do teu manual. Mas não te esqueças de que nada te adianta saber as posições doutrinais se não souberes a matéria em si. As posições doutrinais permitem dar o salto, mas a matéria permite ter a positiva. Portanto, preocupa-te primeiro em ter a positiva, porque nada te adianta saber estes detalhes extra se depois não souberes dar, enfim, o básico dos básicos da matéria. Várias divergências doutrinais na pergunta 1, se depois nem sequer fazes a pergunta 3, que valia na realidade tipo 6 pontos do exame. Imaginemos que tu tens uma montanha de matéria em atraso. Tu não te vais preocupar em ir procurar divergências doutrinais antes de teres visto a matéria toda, ok? Em terceiro lugar, a regra da pirâmide invertida. E isto, quando eu pensei, fazia sentido. Vamos lá ver se eu consigo explicar de maneira a que porque é que eu chamei a regra da pirâmide invertida. Ora, normalmente as respostas aos problemas começam do geral para o particular. Por isso é que eu digo pirâmide invertida, porque no fundo a base da pirâmide é o início, ok? É aquilo que é mais largo. Mas porquê é que não se aplica sempre isto? O que acontece muitas vezes é quando eu estou a dar a resposta a um determinado problema,
eu sei que já não vou ter tempo de acabar de dar a resposta toda. Nesses casos, começas a dar a resposta logo com a resposta direta ao problema. Normalmente, tu começas por fazer um enquadramento geral. Isso é o normal, certo? Quando tens tempo. Quando já não tens tempo, mas queres te assegurar que o professor sabe que tu sabias dar a resposta àquela pergunta, começa pelo fim. Tenta desenvolver o que podes, mas o fundamental é que o cerne da questão já esteja resolvido ali nas primeiras linhas. Mas, mais uma vez, só quando não tiveres tempo para acabar o exame e saibas que não vais ter tempo para acabar esse exame. Em todos os outros casos, é a regra da pirâmide invertida, começas pelo geral, pelo enquadramento do problema e depois passas para o particular. Agora, em que é que isto se traduz na prática? Imaginemos que há uma pergunta de distinguir. Dizem-te, distinga entre dever jurídico e estado de sujeição. Tu não vais dizer logo diretamente qual é que é a diferença entre os dois. Tu começas por dizer o que é um dever jurídico e depois dizes o que é um estado de sujeição. E com base na resposta que acabaste de dar, já vais perceber que há ali pontos que, ok, são coisas aqui diferentes neste ponto, naquele, e no final fazes uma conclusão em que dizes, com base naquilo que acabei de expor, este ponto é diferente daquele. Agora, no tipo de perguntas que sejam comentar uma certa afirmação. Comentar aquela afirmação e tu ficas naquela, comento como? Pegas num lápis, numa caneta e sublinhas os conceitos principais que naquela afirmação tu já sabes que são relevantes porque já ouviste falar com base naquilo que estudaste. E a seguir falas desses conceitos. Já enquadraste ao ponto de perceber, ok, comentar aquela afirmação, já chegaste à conclusão. A afirmação é falsa, a afirmação é verdadeira. Fazes uma relação entre aqueles pontos que acabaste de expor. Por exemplo, imagina que tens para comentar a seguinte afirmação. O poder constituinte derivado é um poder limitado. Começas por aí expor. O que é o poder constituinte? Porque é que é derivado? E porquê é que é limitado? Mas a razão pela qual eu dei a esta regra o nome de pirâmide invertida faz mais sentido nos casos práticos. Porquê? Porque nos casos práticos, basicamente, tu vais-te a perceber que uma determinada matéria é possível dar origem a vários casos práticos diferentes. No entanto, essa mesma matéria, o enquadramento geral que tu vais fazer da matéria vai ser igual em cada um desses casos práticos, que tu percebes que todos eles estão relacionados com a mesma, é como se fosse uma árvore. O tronco inicial da árvore é igual para todos esses casos práticos. Depois as especificações vêm nos ramos e aí vais começar lá está, a pirâmide, a base larga vai ser igual para todos, mas depois vais começar a especificar em cada um dos pontos por cada ramo que vais, em cada uma das especificidades. Enfim, quando estás em casa a ver exames de anos anteriores, casos práticos resolvidos, de livros de casos práticos, etc., vais chegar à conclusão de que há certos problemas relacionados com um certo tema que são sempre iguais. E essa introdução que tu fazes de enquadramento geral vai ser sempre igual também. Já podes preparar isso em casa, eu não te estou a dizer para tu fazeres cálculos, atenção. O que eu te estou a dizer é tu preparar já com antecedência cada um dos pontos que vais ter que falar quando chegares ao exame. Já vai ser mais fácil do que depois lá, sob pressão, ainda estás a pensar nisso tudo. Importante. Repara que eu esqueci-me de dizer isto no vídeo propriamente dito, mas não te esqueças, quando estiveres a resolver um caso prático, no meio dessa exposição que tu já preparaste em casa, não te esqueças de fazer a relação com o caso que tens à tua frente. Isso também é fundamental e eu esqueci-me de dizer, ok? Outra das coisas fundamentais é, imagina que estás a dar uma resposta e a algum ponto referes a um termo jurídico técnico, assim, mais complexo. Ora, nesse caso, o que tu fazes é, em vez de simplesmente usares o termo e pronto, segues a continuar a dar a tua resposta, entre parênteses, resumes muito rapidamente numa linha no máximo o que é que significa aquele termo, ok? Para mostrares que não decoraste simplesmente o que é que aquilo é, ok? Mostras o que é que significa. Fundamental também é perceberes que normalmente as perguntas não te dizem tudo o que vai ser preciso que tu fales nas respostas, certo? E não penses que, então, mas não me perguntaram isto, mas tu já tens que levar à partida que mesmo que não te perguntem, tu tens que mostrar que sabes. Agora, como é óbvio, este processo de te mentalizares e aplicares essas dicas na prática vai exigir treino, ok? O que eu te aconselho a fazer em casa, e foi isso que eu fiz quando este professor nos explicou exatamente qual era o passo a passo de que nós tínhamos que dar de resposta a um caso prático, e quando nos disse esse passo a passo, disse inclusive a concretização, porque às vezes temos só os tópicos, lá está, de correção, e não sabemos dentro daquele tópico o que é suposto falarmos. E uma das coisas que eu te aconselho a fazer é, se tu tens os tópicos de correção, a partir dos tópicos de correção, tu já sabes, como eu te disse, que o enquadramento geral da matéria vai ser parecido em quase todos os casos práticos que sejam sobre aquela matéria, certo? Então, quando pegares nos tópicos dos casos práticos, eu aconselho-te a desenvolveres, ou seja, dentro daquele tópico em específico, o que é que tu podes falar sobre aquele ponto da matéria, certo? E depois, quando estiveres a fazer os teus resumos, a preparar as tuas respostas a futuros casos práticos parecidos, tu já te vais lembrar no momento em que estejas a dar a resposta no exame de, ok, eu neste ponto eu tinha dito que tinha que falar disto, daquilo e daquilo, e desenvolves esse ponto. E é isso, espero que tenha ajudado. Eu peço desculpa este vídeo sair um bocadinho mais tarde do que era suposto, tendo em conta que muitos de vocês já tiveram o primeiro exame, ok? Mas eu também andei em exames, portanto o tempo não tem sido abundante. Espero que ainda vá a tempo de ajudar-vos nos próximos
próximos exames, eventualmente épocas de recurso se tiverem que ir a elas, etc. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto se gostaram, de subscrever para ficarem a par de outras novidades relacionadas com o mundo universitário e até ao próximo vídeo. Fiquem bem!